Consentir. Bom, gravando então. Olá, pessoal. Estamos aqui na atividade nossa do Instituto Federal. Está sendo transmitido aí para os 10 campi daqui do Mato Grosso do Sul e aberto também para pessoas de outros estados. Essa atividade está dentro do cronograma do Festival de Arte e Cultura, mas também estamos aí com a Semana do Meio Ambiente, então a gente procurou trazer uma temática que fosse ampla e desse essa noção de arte, cultura, meio ambiente, natureza, que são coisas que perpassam e integram a nossa vida. Eu sou o professor Tiago, do Instituto Federal de Dourados. A gente está aqui com o professor Zeca Ligiero, com as meninas também que vão se apresentar, né? Vai ter, quando eles forem fazer as perguntas, cada uma vai poder se apresentar também. E eu vou fazer uma introdução aqui e a gente inicia o nosso bate-papo. Professor, então, é uma alegria tê-lo conosco aqui nos eventos do Instituto Federal e a gente poder aprofundar questões sobre o corpo, né, sobre a cultura, alguns conceitos que eu consegui notar no seu trabalho, refletem muito do que temos na realidade daqui do Mato Grosso do Sul, né, nas aldeias, nas retomadas, nos quilombos. A gente está às vésperas aí do marco temporal, né, ser avaliado, então as pessoas estão muito ansiosas por conta dessa ameaça às manifestações culturais, né, e a cultura popular do público-alvo também, que o Instituto Federal atende, que é parte, assim, grande parte dele é de baixa renda, pardo, afrodescendentes, guarani, kaiowá, terena, entre outros. Eu penso também na importância de nós cumprirmos a lei, e com todos os seus limites, né, ela traz, né, 11.645, da gente falar sobre a história e cultura afro-brasileira e indígena, e também de pensarmos na Convenção 169 da OIT, que garante esse diálogo, né, nas decisões, nos protocolos, né, dos povos tradicionais, referente a tudo que afeta eles, não só em relação ao território, mas em relação à educação, às crenças, às condições de vida. Acho que o conhecimento aqui dessa live, ele enriquece um pouco a reflexão sobre isso. Então, vendo os materiais que você trouxe aí, que tem no YouTube, né, e a gente vai dar o nome deles, tem a Performance Ameríndia, Memória e Identidade, que foi um que a gente indicou aqui para os alunos, tem o outro teatro, do Ritual à Performance, tem o livro do senhor também. Você usa uma categoria que é cantar, batucar, dançar, bastante presente nas atividades que, inclusive, eu pude experimentar, né, pratico e tento desenvolver aqui com os alunos, a capoeira, as danças, as lutas, dentro da educação física, que eu proponho que seja decolonial. O senhor pode falar um pouco desse cantar, batucar, dançar, tão distante das práticas eurocentradas, né, e norte-americanizadas que para cá vieram, e tão próximos de uma cultura marginalizada da periferia, né, do movimento, do corpo, dos muitos povos tradicionais também, que às vezes nem mesmo tem condições de adentrar em espaços públicos assim oficiais, né? E quando entram, ficam estereotipados em datas comemorativas. O senhor pode falar um pouco dessa categoria? Cantar, batucar, dançar, se apresentar para a gente e fique à vontade, professor. Então, boa tarde, bom dia, boa noite para quem é de bom dia, e boa tarde para quem é de boa tarde, e boa noite para quem é de boa noite, né? Enfim, é um grande prazer estar aqui com você, com vocês, né? É a primeira vez que eu faço alguma coisa para Mato Grosso do Sul, e é um estado que eu tenho muita vontade de conhecer, e a gente vê muito pelos jornais, né? Enfim. E esse momento especificamente, eu fiquei muito interessado em conversar com vocês e poder, vamos dizer, falar um pouco do meu trabalho, da minha luta, das minhas batalhas, né, que são inúmeras ao longo de muitos anos de trabalho, né? Então, eu acho que essa primeira pergunta me parece uma pergunta-chave do meu trabalho, porque eu vou falar das performances afro-ameríndias, né? E eu encontrei um filósofo do Congo que define a performance africana como um indivisível trio
cantar, dançar e bater ou batucar. Eu traduzi como batucar, porque ele escreveu em inglês drumming, né, que é bater, né, como tocar tambor, né, e eu traduzi como batucar. E a partir desse estudo que eu fiz sobre as performances africanas, eu acabei percebendo que as performances ameríndias também, elas trabalham com cantar, dançar, chacoalhar, porque é com chocalho, né? Mas é basicamente a mesma coisa. São culturas corporais, ou culturas incorporadas, né? Em que as tradições, elas estão na dança, no canto e na fala, na contação de história. Depois, ao longo do meu trabalho, eu coloquei mais um verbo, que é contar. Então, em vez de um trio, inseparável trio, virou um inseparável quarteto. Cantar, dançar, batucar e contar, né? Então, a gente tem aí toda a tradição oral africana, afro-brasileira e ameríndia. Quando a gente fala ameríndia, está falando dos indígenas de todas as Américas, né? A palavra indígena ainda não é uma palavra muito correta, porque é uma palavra do colonizador, né? Então, é muito melhor falar os Pataxó, os Guarani, os Krenak, o nome de cada grupo étnico, porque indígena quer dizer aquele nativo da terra, o contrário de alienígena, que é aquele que é de outra terra, né? Então, a gente tem essa coisa. Mas, na falta de outra palavra, a gente usa indígena. Mas eu prefiro ameríndio, que da ideia das Américas, né, os nativos das Américas. Então, eu queria só, para começar o nosso assunto, falar, quando você pergunta da onde veio o teatro, as pessoas imediatamente dizem da Grécia. E aí o Ariano Suassuna fala o teatro grego veio da Grécia, agora o teatro chinês veio da China, o teatro japonês veio do Japão. E, possivelmente, o teatro brasileiro, ele veio dos índios também. Existia o teatro dos índios, né? Só que a gente não conhece esse teatro, né? Essa teatralidade, né? E a gente não considera isso. Como o teatro africano, a gente também não conhece. Então, o meu trabalho é um pouco de nominar esses teatros que eu chamo de outro teatro, porque nós tratamos todos os afro e ameríndios como o outro. Então, tem um pouco essa ideia, que eu estou brincando com essa ideia, de que nós, na realidade, somos o outro, né? Então, eu estou trazendo esse outro teatro para, como dizer assim, o nosso teatro, né? E, assim, só para exemplificar também uma coisa que está na carta de Pero Vaz de Caminha, que ele descreve, além de escrever todas as coisas que a gente conhece, né, da carta, ele também traz a seguinte informação, que em determinado momento um português que ele chama de gracioso, ou seja, é uma palavra chamada, na época, para comediante, desce da nau junto com um tocador de gaita, quer dizer, uma gaita de foles, né? E começam a dançar, interrompem um ritual indígena, e os indígenas param e começam a rir daquilo, não acreditam no que estão vendo. Eles não acreditam. E aí eles começam a dançar também. E se integram com esses dois portugueses tocando gaita de foles e o outro pulando, dando salto mortal e tal. Isso está na carta de Pero Vaz de Caminha. Então, quer dizer, o teatro que chega no Brasil é o teatro da comédia, os cômicos, são os bufões, são os cômicos medievais que estão presentes ali e que estão presentes das naus que chegam, as naus portuguesas e das naus espanholas que chegam nas Américas. Então, a gente tem esse teatro que chega, mas imediatamente chega o teatro da catequese, o teatro que quer colonizar, o teatro do jesuíta ou o teatro de outros católicos também existiam outros teatros católicos, que vem para catequizar, para fazer a cabeça, fazer a chamada lavagem cerebral no indígena, para convertê-lo ao credo cristão. Então, quer dizer, todos os historiadores brasileiros dizem que o teatro brasileiro começa com o teatro da catequese. Nenhum registra
o que está escrito na carta de Pero Vaz de Caminha, entendeu? Então, isso está escrito na carta. Então, quer dizer, existe um relato que uma atividade teatral surgiu da interação, da interatividade dos indígenas com esses dois portugueses, que trazem uma tradição oral europeia medieval. Então, quer dizer, o que nós estamos, não somos contra o teatro europeu, mas nós somos contra a imposição de um modelo para outros teatros, para outras formas de fazer teatro. Então, quer dizer, eu acho que isso é um bom começo para a gente falar, porque dá bem a ideia do processo, como é que o processo de colonização ele vai dizer o que é teatro, o que é literatura, o que é superior, o que é inferior. Então, ele vai trazer essa inferioridade para o índio, como vai trazer, em seguida, a inferioridade da cultura negra, da cultura africana. Então, todo o meu estudo é exatamente para estudar e destacar as tradições afro-ameríndias como as grandes tradições formadoras do pensamento brasileiro. Só que não é um pensamento racional europeu, é uma maneira de pensar muito mais flexível, que passa pelos sentires, pelo sentir, pela percepção sensorial, pela nossa maneira de comer, sua maneira de ver o mundo, a nossa cosmovisão é muito mais afro e ameríndia do que... Então, a maneira até da gente cultuar os santos católicos é de uma maneira muito mais alegre. Você veja muitas procissões, existe um relato de várias procissões que saíam com muita música, entende? Até tem a tradição de banda de música na procissão, isso é uma tradição brasileira, essas invenções que a gente vai vendo ao longo dos processos de colonização. Então, é isso, já partimos daí. E aí, o que vocês querem saber mais, estamos aí. Samara, vamos lá, se apresenta, faça sua pergunta. Bom, meu nome é Samara Maier e eu estou cursando o 6º período no IFMS. E por uma questão pessoal, eu gostaria de saber qual a importância do outro teatro na sua vida ou nas suas pesquisas, nos seus estudos. Então, o outro teatro, primeiro eu preciso de falar que eu, durante algum tempo, eu praticamente fiquei muito longe do teatro. Eu sou diretor de teatro, né? Me formei em direção teatral, muito cedo me tornei professor de teatro, de artes cênicas, teatro na educação, trabalhei muito tempo, mas quando eu descobri a religião afro-brasileira, comecei a frequentar Umbanda e Candomblé, e eu achei muito mais interessante que teatro, porque são formas muito mais fortes e muito mais eloquentes, em que aparecem dramas ancestrais e muitas histórias que aconteceram com pessoas que já morreram, que se incorporam. Isso me chamou tanta atenção que eu meio que deixei o teatro de lado, entendeu? E comecei a pesquisar Umbanda, Candomblé, Tambor de Mina e outras religiões. E aí até que, exatamente, eu comecei a perceber essa essência do teatro afro e o teatro ameríndio no cantar, dançar, batucar, né? E aí foi uma visita à China que eu comecei a ver o teatro chinês, e eu falei, gente, mas o teatro chinês é cantar, dançar, batucar e contar. Mas só que quando eu estava o que eu assistia de teatro chinês era em vídeo, e geralmente em chinês não entendia nada, entendeu? Era aquela coisa, não dá para entender nada. E aí eu achava aquilo uma coisa meio esquisita. Mas como eu fui num festival onde todas as peças eram em chinês,
cantadas e tal, e tinha o subtítulo em inglês, e felizmente o meu inglês era possível acompanhar. Então, eu acompanhei as peças todas com a legenda, né, em inglês, e entendi tudo. Eu falei, gente, é maravilhoso. Eu fiquei assim, apaixonado pela chamada ópera, né? Não é ópera, é teatro, para eles é teatro. E ali era o cantar, dançar, era tudo rítmico, né? Eu falo um pouco isso no vídeo do outro teatro, né? Então, para mim, eu comecei, então, a repensar esse outro teatro que traz também, além do cantar, dançar, batucar, o ritual, a ritualidade, né? E, então, a partir daí eu comecei, e agora eu estou fazendo um grande seminário na Unirio, vocês são convidadas também, é aberto, toda quarta-feira, aí eu não sei o horário, é de 2 às 4, horário de Brasília. A gente está na 11ª, agora amanhã vai ser a 11ª, que chama-se Outro Teatro, Tradição, Performance e Espaço Público. Então, ele agora, e assim, quando eu comecei, há muitos anos atrás, né, não vamos dizer tanto, não vamos precisar, senão vocês vão achar que me achar muito velho. Eu recebia muita crítica, porque eu falava de performance, e as pessoas falavam assim, esse negócio de performance é coisa de década de 60. Mas eu me formei, fui em Nova York estudar, fazer um mestrado em estudo da performance. Depois eu fiz o doutorado, voltei 5 anos depois e fiz o doutorado. Então, quer dizer, eu sou especializado em estudo da performance. Então, existe, mas os meus colegas achavam que não existia. E depois, quando eu voltei de Nova York, em Nova York eu descobri, por incrível que pareça, a gente tem que estar fora do país para descobrir o que é o Brasil. E eu falava assim, o que tem mais de interessante no Brasil é a cultura negra e a cultura indígena, entendeu? E eu não sabia nada de cultura indígena nem cultura negra. Eu falei, é isso que eu quero saber. Então, quando eu voltei do meu mestrado, eu já tinha 40 anos. Eu falei, é isso que eu quero agora. Eu vou estudar cultura negra e cultura africana, e cultura indígena, entendeu? E aí fui. Então, eu acho que... E aí, aí os meus colegas falavam assim, mas você foi para Nova York para estudar cultura indígena, cultura africana? Por que não estudou tantos clássicos norte-americanos, né? Tanta gente boa, e você agora vem para estudar cultura popular brasileira? E aí começaram a me chamar de performeiro, macumbeiro, nostálgico, enfim, mas, mesmo assim, eu fui criador do programa de pós-graduação em artes cênicas da Unirio. Então, de lá para cá, eu orientei mais de 50 pessoas, no mestrado e no doutorado. Então, esse seminário que eu estou fazendo, de alguma maneira, eu estou reunindo não somente meus ex-orientandos, como grandes mestres e doutores dos estudos da performances afro e ameríndias, enfim, e chamando todo esse pessoal para a gente ir discutindo toda quarta-feira o que é o outro teatro. E relacionando o outro teatro com as artes públicas também, porque eu estudei a ótica do outro teatro, a ótica afro-ameríndia, mas existe um outro teatro que é somente o teatro urbano, que trabalha os espaços públicos, que critica as opressões, que critica o racismo, que critica a homofobia, etc., etc., que trabalha na linha, vamos dizer, do decolonial. Então, esse é também o outro teatro, embora não seja a minha praia, mas eu sou suficientemente maduro para entender que isso também é outro teatro, que existem várias linhas de outro teatro, e esse seminário eu estou congregando e convocando vários diretores, encenadores. Quarta-feira agora a gente vai ser sobre performance e sobre performance solo. Então eu tenho nessa quarta um músico e um pesquisador de Moçambique, que está estudando na África do Sul,
eu tenho um baiano que mora em Paris, e eu tenho uma doutora que é coreógrafa e que é uma grande dançarina que mora em Portugal. Então, quer dizer, vai ser o primeiro dia mais internacional, assim, ser só... E eu acho que vai ser bem bacana. Então, vocês estão convidados aí, tá bom? Não sei se, quando for passado, também as pessoas vão poder ir na página do NEPA, que é o Núcleo de Estudos das Performances Afro-Ameríndias. Todos os seminários estão lá. Então, também vai ser um acervo aberto para quem quiser e tal, visitar e conversar, enfim, conversar sobre outro teatro. Legal? Giovana, aproveita aí, se apresenta, faz uma pergunta para o professor. Olá a todos que estão assistindo, olá a todos que estão participando aqui da reunião. Eu me chamo Giovana Duarte Haas, sou do mesmo curso que a Samara, técnico em informática para a internet, né? Estou no 4º semestre, estou aqui participando da mesa redonda e eu sempre me interessei por um certo tipo de arte, né? Sempre gostei muito de ouvir falar sobre teatro, né? Sempre quis fazer. E eu gostei muito da definição das palavras que o Zeca disse antes, né? Que o teatro da China foi criado na China, o grego foi criado na Grécia, que eu acho que é algo mais assim mesmo, que nem a música, né? Não é algo assim que dá para ser criado, né? Tipo, é algo que foi de necessidade humana, né? E cada um criou do seu jeito, assim, né? Cada um da sua cultura criou. E, enfim, eu vou ler aqui a pergunta que está aqui no celular. Na sua opinião, quais profissionais do teatro você considera que foram importantes para a história, tanto do Brasil quanto do mundo? Assim? Olha, eu acho que é uma pergunta muito difícil, né? Porque eu acho que o teatro hoje ele não tem a importância que ele tinha na década de 60, por exemplo. E na década de 60, ele já não tinha tanta importância como ele tinha na década de 30 ou 40. Então, quer dizer, o teatro ele veio perdendo a sua importância histórica, exatamente pelas transformações enormes que nós temos sofrido, né? Outro dia eu estava falando sobre... eu, em 1980, eu fiz um desenho para um cartaz de uma peça que eu estava trabalhando e eu resolvi usar o pontilhado, porque eu sou artista visual também, e sempre quis fazer um pontilhado, entendeu? Assim, imitando os impressionistas, né? Quer dizer, o impressionismo é uma escola que surge, que revoluciona a pintura, porque prioriza a ótica, né? A maneira de ver as coisas, né? Então, que prioriza a incidência da luz sobre os objetos, enfim, como é que a luz, de alguma maneira, traz a forma, traz a informação. E aí eu fiz o desenho com um bico de pena, e fiz uma construção que era uma grande procissão de pessoas de todas as raças em direção a um Cristo crucificado, né, como um redentor. É uma ilustração da peça Mistério Bufo. E aí botei lá 80, assinei e botei 1980 só. E aí, e justamente 80 é que começa essa ideia do pixel, né, que é o menor ponto do elemento, né, do quadro, né? E aí é muito interessante a gente perceber que é uma nova era, estava começando ali em 1980, e eu não tinha percebido, só percebi agora, sei lá, 40 anos depois, entende? E eu estava refletindo sobre como mudou a nossa vida, e aí como é que o impressionista, já percebeu o pixel lá, ele já fazia o pixel, entendeu? Só que a tecnologia vai assimilar o pixel
em 1980, que é batizado, mas ele só é famoso quando a internet realmente, quando tudo fica digital, aí que realmente a gente tem essa informação. Então, eu acho que a gente tem vários processos de transformações em que o teatro ele perdeu essa categoria ele perdeu a sua função social, que ele tinha uma função, vamos dizer, de reunir a sociedade ou de refletir sobre a sociedade. Então, ele foi ficando um produto da burguesia, né? E poucas pessoas têm acesso ao teatro. Uma vez eu estava apresentando uma peça em lugares que pessoas nunca viram teatro. E elas adoraram ver teatro, e aí uma pessoa falou assim, nossa, mas é igualzinho televisão, só que é ao vivo, né? Então, quer dizer, é um processo muito estranho, né? Essas transformações que a gente vem sofrendo. Então, eu não saberia dizer quais são os atores, os diretores importantes. Eu acho que, no meu caso, por exemplo, eu acho importante os diretores europeus que descobriram ou que foram em busca desse outro teatro fora da Europa. E que, na realidade, são os grandes diretores que revolucionaram a cena europeia. Entendeu? Então, assim, eu poderia falar de Meyerhold, poderia falar de Bertolt Brecht, eu poderia falar de Antonin Artaud, eu poderia falar de Grotowski, eu poderia falar... Então, são pessoas... Peter Brook. Então, são pessoas que criaram o seu estilo de fazer teatro, mas assimilando a cultura da Ásia, a cultura da África ou a cultura das Américas. Entende? Então, eu acho que, no meu caso, eu estou olhando sobre esse prisma. Mas eu queria falar uma coisa que pode ser que eu me esqueça depois, então eu vou abrir uma janela. Abre a janela aqui. Não, é porque é o seguinte, uma grande transformação no meu trabalho de pesquisador foi o convite para participar do Instituto Hemisférico de Performance Política das Américas, que é um instituto que foi criado na Universidade de Nova York, onde eu fiz o mestrado e o doutorado, e eu fui convidado para participar da fundação deste instituto. E aí, deixa eu tomar aqui uma... E aí, eles me perguntaram, a Unirio tem rede? Eu pensei em rede de dormir, assim, né? Porque da época não tinha rede de computador, né? Mas eu entendi que era alguma coisa assim. Eu falei, rede, temos, mas não tínhamos rede. E aí, não, porque a gente quer doar para a Unirio um servidor. Também não sabia o que era servidor, que hoje também já não existe mais, essa palavra já caiu em moda, já caiu em desuso. Nós queremos oferecer um servidor espelhado. Imaginei o computador cheio de espelhinho, assim, porque nós vamos fazer um curso online, isso era 1989. Então, nós precisamos de ter um computador lá, e nós vamos enviar o servidor para vocês. E aí eu cheguei, isso eu estava em Nova York, eu cheguei, fui falar com o reitor e tal, falei, olha, nós vamos fazer um curso online e tal, nós temos rede, né? Ele falou assim, hein? Eu falei, não, a gente não tem rede. Eu falei, a Unirio não tem rede? Não, não tem. Mas como é que eu vou fazer para dar esse curso? Aí pensaram, falaram, olha, o SBPF, Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, que é um prédio do lado, tem. Ele é o encarregado dos servidores todos das universidades da época. E aí a gente faz um cabonete, né? um gatonete. E foi feito um gatonete do SBPF para a Unirio, para uma salinha. Então, quando chegaram os técnicos da NYU com o computador, instalaram, então eu tinha rede, só o computador do NEPA tinha rede. Então, nós conseguimos
acessar, só que não tinha, na época não tinha imagem, assim, como a gente tem hoje, né? Era a época do... Como é que chamava? DV-ROM, não, como é que é? CD-ROM. CD-ROM, é. CD-ROM. Então, a gente tinha o chat, né? O chat. Então, a gente ficava... agora passou uma abelha aqui. Eu tenho umas abelhas aqui que, de vez em quando... Espero que elas não me picam aqui hoje. E a gente ficava exatamente como abelhas em volta da colmeia, os meus alunos, porque só tinha 2 computadores para fazer o chat, entendeu? Então, cada um falava, eu sou fulano de tal, não sei o quê, tá. E aí, o aluno lá da NYU respondia, o aluno do Peru também tinha, Peru também sintonizado, enfim. Então, isso representou uma grande aventura de ensino, de aprendizagem, porque a gente começou a dividir o nosso conhecimento com alunos do Peru, do México e da NYU. Esse curso demorou 3 anos, a gente foi fazendo vários cursos. Enfim, vou fechar a janela. É só porque eu achei que isso poderia interessar a vocês, porque eu acho que essa forma que a gente está, de alguma maneira, procurando nos comunicar e sair da quarentena, por incrível que pareça, ela nos fortalece, entendeu? Ela nos fortalece e nos possibilita coisas que a gente, há um ano atrás, sem a pandemia, a gente achava que não precisava, que não existia essa possibilidade. Então, eu saí da sua pergunta, mas para dizer que eu acho que a gente perde coisas, mas a gente reloca a nossa teatralidade, a nossa força da performance em outros meios, né? Então, eu acho que isso é interessante, porque eu acho que esse curso que vocês estão fazendo é da maior importância, né? Da maior importância, porque é o curso do futuro, é o curso que... o futuro agora, né? Porque o futuro já chegou, né? O futuro já chegou, a gente está conversando aqui, está podendo trocar coisas que a gente era impensável há 5 anos atrás, né? Então, é isso. Eu não sei se eu respondi a pergunta sobre atores. Eu não tenho, assim, muitos atores prediletos também. Eu gosto... por incrível que pareça, eu acho algumas novelas maravilhosas também. Não tem problema com novela, não, entendeu? Já tive. Agora, não. Eu acho que são bacanas, são bacanas. E vou pouco ao teatro também. Agora não tem teatro, né? Mas eu vou muito a coisa da rua. Eu gosto muito da rua, entendeu? Eu paro, quando eu vejo um performer de rua, fazendo qualquer coisa, eu paro. Menino de sinal, jogando coisa para cima, esse que para o estátua e fica assim, eu paro e fico olhando. Eu acho maravilhoso isso. Isso é outro teatro, né? E eu acho muito mais interessante que esse teatro que a gente quer ser europeu, quer, sabe, fazer Shakespeare, fazer não sei o quê. Eu acho bacana também, mas eu estou meio... A essa altura, já vi muito. Eu quero ver mais rua, quero ver mais ritual, dança, capoeira, maculelê, essas coisas que são mais vivas, me atraem mais, entende? É isso. Essa originalidade e esse envolvimento do próprio sentimento, né? A simbologia que carrega as culturas, né? Tem significado. Existe o outro Brasil, né, professor? Um Brasil não oficial. Talvez Sim. Esse outro teatro aí, que até está no livro do senhor, existe um outro Brasil que desafia essa lógica de organização empresarial, né? Aquela coisa que foi ensaiada e que vai ser consumida, que também é válido, mas, assim, existem outras possibilidades. Você falando, eu lembrei da Anarandá, que é uma youtuber que vai dar Guarani Kaiowá, que vai dar curso para gente. Ela gravou a música para nossa abertura, ela vai dar o curso de gastronomia, Guarani Kaiowá, e de tinta, de grafismo de tinta natural. Então, ela vai ensinar a extrair a tinta das plantas, cultivar as plantas, extrair e fazer o grafismo. Assim, eu sempre fico assim, de como trabalhar isso com as alunas, com aquele cuidado de que é algo sagrado, né? Eu não posso pegar isso e banalizar, utilizar exato.
utilizar os símbolos sim, sem uma profundidade que o assunto merece. Ela fala, a Narandá fala, quando ela vai para a cidade, aqui em Dourados, né, que tem um professor daqui da UFGD, fala que é a cidade que mais odeia índio, por conta da proximidade dos Guarani Kaiowá com os condomínios de luxo, né, e aquela questão da especulação imobiliária e confinamento muito intenso, aqui eles foram obrigados a ficar ali todos juntinhos. Ela fala que quando ela vai para a cidade com o grafismo, as pessoas perguntam se ela está indo para retomada quando eles ocupam um território que eles julgam deles, né? Ou se ela vai invadir algum lugar. Depois de tantas vezes que faz essa pergunta para ela, ela parou de usar o grafismo na cidade, né? Ela desistiu, né? Porque ela sente a hostilidade das pessoas aqui, né? A gente está numa região próximo ao sul do Brasil também, então tem um contraste de culturas bem grande em relação aos Guarani Kaiowá aqui. E muitos dizem que fora da lógica moderna de organização social, dessa ideia de desenvolvimento, não tem alternativas, né? Mas eu percebi que as suas produções, elas demonstram práticas que são milenares e que se renovam, né? E comprovam a autonomia de diferentes povos daqui, né? De Pindorama, que subvertem essa lógica, assim, né? Embora elas se transformem também, claro. Mas eu quero saber se a Samara tem alguma pergunta, Samara. Vai lá. Tenho sim. Levando em consideração que o teatro tem diminuído e tudo mais, eu gostaria de saber o que pode ser feito para nós brasileiros para que possamos ter maior conhecimento ou contato com os teatros dos ameríndios, afro-brasileiros, chineses e demais culturas e outro teatro. E se seria possível introduzir a prática, estudo nas escolas. Eu acho que, assim, eu vou passar a bola para vocês, porque eu acho que o poder da internet é exatamente a possibilidade, vamos dizer, é o meio que você pode trazer a informação de uma diversidade de Brasis, né, como o Thiago estava falando. Eu acho que, na realidade, são vários Brasis, né, que a gente tem, né? É claro que, a grosso modo, a gente tem os opressores e os oprimidos, né, como o Boal fala, ou como o Paulo Freire fala. De um lado, a gente tem os opressores e, do outro lado, os oprimidos, né? E a gente poderia dividir o Brasil dessa maneira. Agora, dentre os oprimidos, a gente tem centenas de populações e tal. Eu acho que o trabalho principal, primeiro, é a gente repensar, né, a superioridade de uma cultura sobre as outras, né? Eu acho que, se a gente não tem essa consciência, a gente jamais vai considerar que o índio é tão importante quanto o modelo grego. Se a gente começar realmente a perceber que cada tradição indígena é tão importante quanto uma tradição europeia, a gente nunca vai perceber o que é o teatro indígena, o que é o teatro africano, entende? Então, eu acho que enquanto não cair esse mito da superioridade francesa, superioridade inglesa, superioridade norte-americana, entende? A gente nunca vai poder apreciar realmente quem somos nós também, porque nós somos índios e negros, apesar da gente não ter essa melanina acentuada, ou não ter a etnia indígena, o sangue indígena direto, mas nós temos essa formação dentro de nós, entende? Então, eu percebo que, para a gente se aproximar dessas tradições, tem que cair o preconceito, entende? Enquanto a escola não trouxer o indígena para dentro da escola, nem a cultura negra. Com a cultura negra, eu me refiro não somente
a discussão racial, né, que é importante também, sobre o preconceito, etc., mas não trazer a riqueza das tradições africanas, as suas mitologias, os seus deuses, as suas danças sagradas, as suas... então, eu acho que a escola, em geral, tem que sofrer uma grande transformação. Entende? Enquanto a escola não sofrer essa transformação, os nossos modelos vão continuar sendo eurocêntricos, e a gente vai continuar repetindo o mesmo credo, seja ele católico, seja protestante, seja evangélico, mas todos eles, de alguma maneira, condenam as culturas que trabalham com a natureza. Na natureza estão os bruxos, as bruxas, os diabos, o pecado, né? O pecado é a serpente, o pecado é a floresta, o pecado, enfim. Então, é sempre essa ideia que a bruxa está na floresta. Então, quer dizer, a gente tem essa ideia da Europa, isso está contaminado, desde o conto da Chapeuzinho Vermelho, o lobo mau e não sei o quê, a gente está, entendeu? Então, a gente vive isso desde a nossa infância. É isso que eu estou me ocupando muito, de perceber como que a gente é colonizado desde a nossa tenra infância, entende? Quando a gente assiste o desenho animado do Walt Disney, que reproduz os irmãos Grimm. Os irmãos Grimm são alemães que recolheram contos de fada do mundo inteiro e diz que tudo é alemão, entendeu? E o Walt Disney diz que tudo é norte-americano. Então, a gente vai reproduzindo isso em série e pagando copyrights para eles e vai negando as nossas mitologias, a gente vai negando as nossas histórias. Então, eu acho que, na realidade, eu não gosto da palavra revolução porque parece que eu sou do PT, não é essa a história. Eu quero, mas realmente eu acho que a gente tem que fazer, mudar tudo, entendeu? É mudar todos os paradigmas, entendeu? Os paradigmas eurocêntricos, eles estão, entendeu? Acabando com a nossa... E aí você, em cima desses paradigmas eurocêntricos, você vê uma sociedade de produção em massa, que nos obriga a ser seres produtivos e não seres de conhecimento. Então, aí a gente vai abandonando as sabedorias ancestrais para adquirir conhecimento pragmático, para poder ter um lugar na vida e poder ganhar dinheiro e ficar rico, etc, etc. O sonho da pequena burguesia continua nessa sociedade pós-industrial, como a gente quiser chamar, ou digital, enfim. Então, eu acho que é um longo caminho, é muito, muito bacana estar falando para vocês, jovens especiais, pelo que eu já vi que vocês tenham conhecimento e são super articuladas. É uma maravilha poder conversar com vocês, porque eu acho que a esperança está aí, entendeu? Esse conhecimento, e vocês têm a chave, porque vocês têm o conhecimento da informática, entendeu? Isso é a chave, porque isso está permitindo que existam rádios comunitárias nas favelas, que existam uma resistência cultural nas favelas, uma música criada em comunidade, uma música criada por comunidades indígenas que pode ser ouvida em outros lugares. Então, essa troca vai fermentar uma outra cultura de massa, que não é a cultura sertaneja que eu odeio, entendeu? Que é uma coisa, uma praga, entendeu? Eu acho que uma praga, eu acho pior do que o funk, porque o funk ainda tem uma originalidade, entendeu? Porque ele está falando de pessoas e tal, não é esse sentimento de dor de corno generalizada. Enfim, gente, eu não quero falar mal de ninguém, mas eu acho que tudo é válido. Agora, a questão toda é como é que a indústria cultural
ela se apropria de coisas e tome aquilo 24 horas, né? Então você acaba se acostumando com aquilo, achando que aquilo é o melhor, quando aquilo não é o melhor, aquilo é que você já se acostumou a ouvir tanto que você começa a achar aquilo bom, né? Então a gente é um pouco isso. Eu desvio do assunto, estou um pouco divagando sobre vários tópicos, mas enfim, é isso. Às vezes eu sou meio neobarroco. Não, tá ótimo, professor. A gente, assim, vai ter mais uma pergunta da Giovana. Depois, após a pergunta, Giovana, se o senhor quiser já fazer as considerações, aquilo que o senhor acha que faltou ser falado, que tem que ser falado ainda, o senhor fica à vontade. A gente, antes de trazer aqui, de você entrar, a gente estava falando dessa questão da bruxa, né? Eu perguntei se elas já leram sobre por que as mulheres foram, assim, demonizadas, né? Porque é a mulher que tem o poder da reprodução, das ervas, essa ligação com a natureza, com os ciclos, né? Com a lua e tudo mais. E aí o homem, de tanto medo, ele falou, não, tem que manter a mulher, tem que manter ela né, dominada. E isso está voltando agora, né? A Giovana já está preparada ali, ó. Está engatilhado ali. E, bom, nesse evento, professor, só para você se inteirar mais, a gente tem a felicidade de ter o pessoal da Jaguapiru, que é uma das rádios, ministrando a oficina de agroecologia. Então eles vão separar sementes. Olha, eu vi o programa de vocês, eu fiquei fascinado. Eu falei, gente, eu queria estar lá, porque realmente é maravilhoso. O Bro MCs, que é um grupo Guarani Kaiowá, que é daqui da aldeia Bororó, Jaguapiru e Bororó são as mais próximas aqui. Bro MCs que vão estar cantando na abertura. A Valdelice Veron, que é líder nas retomadas, uma mulher forte, porreta, que ela nas lives ela aparece toda pintada e ela vai para cima, né? Até porque o pai dela foi torturado, foi assassinado aqui nas regiões aqui, a Valdelice Veron. A Sandra Benites, talvez o senhor tenha ouvido falar, que é curadora do MASP. A Luana Chabib, que fez o livro com Caldeiras, esqueci o nome do outro autor, que fala do Brasil Paraíso Restaurável, que mostra desde a época lá da Bíblia de antes até a América Latina era o paraíso, né? Depois de um tempo eles falam, bom, esses indígenas não querem se catequizar, não querem dar a terra pra gente, então não é mais paraíso não, né? A gente vai explorar esse lugar aqui. A Narandá, que vai fazer as tintas, né? Que vai cantar música, que vai trazer a gastronomia. O Ailton Krenak também na abertura. Então, assim, tudo a gente está fazendo para que essa noção de natureza, como você falou, e meio ambiente, ela seja apresentada como algo que está intrínseco, né, na cultura afro-brasileira e indígena. Então, a gente está fazendo esse esforço para responder a pergunta da Samara, né, de como a gente fazer esses mundos conversarem aí. Como diz o Krenak, nossos mundos estão em guerra, né? Não sei por que vocês estão rindo para mim, porque nosso mundo está em guerra. E realmente, né? A gente tem que... a gente está sofrendo as consequências de muita devastação, muita poluição, né? E o calor vai piorar, né? Porque a gente sabe que os rios voadores vão diminuir e o calor vai aumentar. Mas a Giovana, assim, você quer fazer mais uma última pergunta? Aí o professor já emenda com as considerações finais dele. Fica à vontade. Sim, tem uma pergunta aqui. E vai ser a última, no caso? É que eu queria que ela fosse a última mesmo. Peraí, deixa eu ver. Você vê o mundo melhor com mais presença, seja ela sobre teatro ou qualquer outra forma dela se manifestar? Eu não entendi, falhou um pouquinho. Você vê o mundo melhor com mais presença de cultura, seja ela sobre teatro ou qualquer outra forma dela se manifestar? Eu sou otimista, mas, ao mesmo tempo, eu estou experimentando uma dificuldade maior. Não no meu ponto de vista existencial, né? Mas no sentido ao mesmo tempo que tem muita informação circulando, né? Existe uma força reacionária
mais organizada e armada. Isso me preocupa muito. E, de alguma maneira, eu vivi a ditadura, né? Eu vivi a ditadura, mas, de alguma maneira, a gente pensava que a ditadura era uma exceção, né? Mesmo sabendo que tinha ditadura no Chile, ditadura na Argentina, mas a gente pensava, é América Latina. Existe uma liberdade em outros países, existe democracia em outros países, existe justiça em outros países, não se tortura tanto, não se mata tanto, mesmo que a gente tivesse iludido. Mas a gente ficava imaginando isso, entende? Então, isso nos dava muita força para resistir e saber que vai passar, né? Então, a gente tinha essa ideia aqui, e passou, né? E agora eu estou sentindo que a coisa é como se o círculo estivesse se fechando, entende? Então, parece que as coisas se agravaram muito, né? Não só com as mudanças do clima, como as grandes matanças, as grandes... e os grandes processos repressivos, né? E as grandes corporações, né? E a grande roubalheira geral, né? Em todos os níveis, né? E nas cidades também, a bandidagem, né? As milícias dominando, entende? Então, realmente, assim, o que mudou é que a gente está podendo se comunicar. Então existe uma possibilidade maior de comunicação, entende? Então, acredito que isso possa... Mas a população não se conscientizou ainda. A população não se conscientizou. A população acha que tá bom, que não... Entendeu? Que tem um incêndio ali, os índios estão morrendo, mas a população ela está tão treinada e tão catequizada, entende? Agora não é o poder dos jesuítas, mas é o poder dos evangélicos, entende? E é o poder da indústria cultural do Trump e de outros, enfim. Então, eu acho que isso é complicado, entendeu? Da gente dizer como é que está o mundo agora. É claro que quando, de repente, tem uma eleição na Bolívia e parece que vai voltar os indígenas ao poder, de alguma maneira, a gente tem uma esperança, né? Dá uma respirada, mas eu acho que foi uma coincidência infeliz do mundo inteiro que esse grupo, né, reacionário da direita, e é uma direita, é a pior direita que tem, né? É a direita nazi-fascista, né, que está no poder. Então, porque a gente já teve vários governos de direita, Fernando Henrique é de direita, entendeu? Mas a gente respirava liberdade, apesar de criticar isso, aquilo, mas era uma direita mais esclarecida, se é que pode dizer que a direita é esclarecida. Mas, enfim, então eu acho que é um momento muito complicado, mas eu acho que é um momento também que a gente... E essa pandemia também, ela também, eu acho que o que tem de bom nela é que ela está nos trazendo esse contato mais profundo com o nosso self, né? Não só para tirar o selfie, mas... Não, o mais profundo com a gente mesmo, entendeu? O mais profundo com a gente mesmo. Esse cuidado de si, né? Esse cuidado de si e cuidado do outro, o cuidado da comunidade. Essa consciência política a gente está tendo, porque na época que eu era estudante, a gente tinha que fazer a cabeça das pessoas, conscientizar e tal. Agora não tem que conscientizar ninguém, a gente tem que se autoconscientizar, né? A gente tem que realmente ver o que a gente está comendo, quem a gente está amando, como é que a gente alimenta a nossa cabeça, né? Porque isso eu aprendi no candomblé. A nossa mente come e a gente só está comendo porcaria, porque a gente só vê TV, né? A gente não come mais natureza, assim, come no sentido de comer as coisas boas que a natureza, a Mãe Terra, nos oferece, né?
a gente come chips, né? Coca-Cola e tal, a gente está, né? Enfim, então eu acho que esse processo agora está nos obrigando a gente parar e refletir, né? Então eu acho que pode ser que daí surja uma fênix, né? Um momento. Nesse sentido, eu acho que eu sou uma pessoa de esperança. Agora, só para terminar, eu vou falar da minha performance. Eu queria antes falar também da questão dos mestres populares, né, chamado mestre popular. Eu não uso a palavra popular, não sei se vocês notaram, falei a primeira vez que eu falei popular e agora. Porque eu acho que o popular ele foi importante na década de 60, quando o popular contrastava com o erudito. Mas depois, quando entra a cultura a mídia, entendeu? O popular ele se junta com a mídia, entendeu? Então, popular Xuxa é popular, Renato Aragão é popular, foi popular. Agora, Chico Anísio foi popular. Agora, a gente tem Teló é popular. Então, quer dizer, você tem uma série de coisas que você fala Jojo Todinho é popular. Então, você vai falar popular, tudo é popular, entendeu? A gente já não sabe, aquela cultura de tradição é uma coisa, então eu chamo tradição é uma coisa, entendeu? E a outra coisa é popular. Então, é isso que eu queria diferenciar. E outra coisa que eu acho que é muito importante, que eu acho que é o ponto forte do trabalho aí desse encontro, que é os mestres, né? Os mestres da tradição, né? Então, esses mestres da tradição são os grandes museus, né? São os grandes arquivos, né? Que não estão na biblioteca, estão dentro deles, né? Então, quer dizer, são pessoas que trazem ali uma constelação de conhecimentos, né? Entende? Então, quando um mestre desses desaparece, a humanidade perdeu, né? Então, eu acho que quando a gente traz para a universidade esses mestres, a gente está realmente criando uma universidade nova, entendeu? Uma universidade realmente que está antenada com os conhecimentos pré-hispânicos, pré-colombinos, pré-não sei o que e tal, porque são os conhecimentos dos povos da terra, são os conhecimentos desse povo que viveu aqui há séculos, entendeu? Então, eles conhecem o clima, eles conhecem a floresta, eles conhecem os rios, eles conhecem tudo, entende? Então, quer dizer, eu acho que nunca a gente vai se apropriar para registrar patente, mas conhecer e permitir que nós compartilhemos e nós apoiemos a luta desses povos, a luta dessas culturas, dessas tradições. Então, acho que essa é a grande importância desse evento que vocês estão fazendo, e por isso eu me interessei tanto também em participar, para compartilhar, porque eu me sinto no Rio de Janeiro de costas para o Brasil, de costas para a América Latina e de frente para a Europa. Eu sempre tentei fazer esse caminho inverso, e é isso. A questão que eu estava falando da performance que eu estou fazendo, que eu estou em pleno processo, é exatamente de procurar encontrar com as minhas essências, né? As minhas essências, essência é uma palavra meio horrível, mas, assim, encontrar, vamos dizer, com as minhas lembranças e os meus primeiros encontros, né, com os mais velhos, né, da minha família, os mais velhos que eu conheci, os meus mestres e tal. Então, eu estou fazendo essa performance e estou encontrando uma série de fotografias antigas dos meus ancestres, né? Meu avô, bisavô, tataravô e tal, e tal, e tal. E isso é muito interessante, porque revela, de alguma maneira, que, como diz o Grotowski, você é filho de alguém, né? Quer dizer, a gente herda coisas que quer e herda coisas que não quer, né? Então, é muito interessante a gente perceber isso, né? Porque não é só uma questão de psicanálise, é uma questão de como a gente se repete. Como eu repito meu pai, como eu repito meu avô, como eu repito meu tataravô. Então, a minha performance é um pouco sobre isso, né? E aí, eu encontrei uma foto, eu com meses, no colo da minha mãe, e eu dou uma risada, a minha boca é quase maior que a minha cara.
E aí eu falei, gente, é muito revelador isso, entendeu? O riso está muito presente na minha vida. Então, eu tenho esse lado, entendeu? Eu tenho esse lado. E depois eu tenho uma outra foto também, eu com já 1 ano e pouco, imitando um cara que era barrigudo. Então eu faço a barriga do cara tão grande, corporalmente eu fazia uma coisa enorme, e depois eu morria de rir. Então, eu tô descobrindo assim, o quanto a gente já traz esse gen, né, nosso, e que, de alguma maneira, a gente nos obriga a ser o que o nosso pai quer, o que a nossa mãe quer, o que a nossa avó quer e tal, e tal. E muitas vezes a gente vai realmente abandonando esses caminhos que a gente veio ao mundo para, enfim, ser a gente mesmo, porque quando a gente é profundamente a gente mesmo, a gente está mudando o mundo, a gente está ajudando o mundo a ser melhor, né? Então, um pouco isso que eu penso. Estou muito feliz de falar, de conhecer a Samara e a Giovana, e falar com o Tiago. É um grande prazer ver vocês assim tão jovens e já tão interessadas e pensando, porque assim, eu também, quando era jovem, eu comecei a pensar muito cedo também, precocemente. Eu, com 14 anos, eu escrevi a minha primeira peça, se chamava O Aparentemente Estranho Caso de um Homem que foi condenado à morte por tentativa de suicídio. Que, na realidade, eu já estava falando da incoerência do ser humano, né, de condenar o outro por o outro exercer a liberdade de querer morrer, né? Quer dizer, claro, eu estava naquela coisa adolescente, né, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de Baudelaire, né? Mas, enfim, eu acho que é isso. Eu acho que eu realmente acredito no ser humano, eu acredito na arte, o poder da arte, entendeu? Eu acho que isso... E o poder da arte não é... E o Boal diz, todos nós somos artistas. A sociedade é que nos obriga a abandonar a nossa arte para a gente ser produtivo, né? Então, eu acho que a nossa arte ela vai estar em onde a gente realmente estiver sintonizado com ela, entende? Então, a minha mãe, por exemplo, ela faz a arte dela fazendo colchas. Então, ela faz colchas que são incríveis. Só ela pode combinar roxo com rosa. E verde com... Sei lá, ela inventa umas cores assim. A minha mãe parece que toma ácido lisérgico todo dia, entendeu? LSD direto. E ela faz umas colchas incríveis, entendeu? O que é um baseado deste tamanho, entendeu? É Jamaica. Entendeu? Agora, acaba... Sua mãe é nova, né, professor? Sua mãe é nova. Sua mãe é nova, jovem. Vai fazer 100 anos. Minha mãe vai fazer 100 anos, você acredita? O ano que vem ela faz 100 anos. Então a colcha dela, agora ela parou porque já não está fazendo, mas ela, enfim, ela tem colchas assim, coleções de colchas. Toda vez que eu vou lá, eu falo, meu filho não quer levar uma colcha, não, eu quero, meu. Mas assim, a arte dela é essa, entendeu? Quer dizer, cada um tem a sua arte, a sua maneira de fazer arte. Então eu acho que é isso, esse encontro com a arte é a nossa sensibilidade, porque o Boal diz que a arte ela está ligada à nossa percepção, à nossa estética, à nossa maneira de perceber, entende? Então, e a nossa maneira de perceber, ela vai passando pelo que a gente lê, pelo que a gente ouve e pelo que a gente vê, né? Então, isso é a teoria do Boal, da estética do oprimido. Então, na medida que você reaprende a ver, a ler e a ouvir, você se liberta do que querem dizer para você, o que querem te ensinar, para você realmente descobrir quem você quer, né, ser, e o que você quer ser, e o que você quer fazer. Então, eu acho que é bacana esse curso, porque ele não te obriga a estudar uma coisa específica, ele te abre para janelas e janelas e janelas, né?
É isso, gente. Professor, deixa eu contar uma historinha rápida aqui. Eu sou professor de educação física aqui em Dourados, e essa questão da supervalorização da razão, né, que a gente deixa de lado esse ser pensante e a supervalorização do trabalho penoso, né, não, o trabalho te dignifica, você vai se sacrificar, mas você vai, enfim, o trabalho vai te mostrar um caminho para a sua vida. Eu pedi para os alunos fazer uma biografia natural, que era todo o contato que eles tiveram com o mundo natural, mesmo que não fosse no sítio, né? Eu estou na área rural aqui, mesmo que não fosse no sítio, que fosse ali com os animais, com os insetos, né? A biografia natural. Aí, mas professor, vai valer nota? Eu falei, vai, mas eu não sei fazer, professor, não tenho o que escrever. Meu pai, talvez, meu avô, minha avó, e eles foram buscar essas informações de biografia natural, não dos alunos, mas dos avós, porque foi a última geração que teve contato, né, com questões naturais assim mais, Sim. de fato, mais presentes na vida. Então, acho que essa questão de uma cultura, a gente tentar olhar para uma cultura que aproxime a gente do sentimento e talvez da natureza, né? Acho que isso que eu sinto no trabalho do senhor. Não sei se é o que você quer passar, mas essa questão do sentimento é o que eu sinto, né? E a gente agradece. Se eu quiser dar um tchau pra gente aí, a gente vai encerrando também. Bacana. Bom, gente, olha, vocês, eu acho que mobilizaram, se eu não conseguir passar, mas de qualquer maneira, dentro do meu coração, eu acho que vocês mobilizaram o melhor que eu tenho, né, que é o sentimento de troca, né, o sentimento de crença na mudança, né, de crença na possibilidade de troca, né, de troca. E porque a gente, outro dia eu fiz eu dei uma aula para um curso, e eu mandei um texto meu, e aí um aluno virou e disse assim, eu não li o seu texto, mas eu acho que a sua postura, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, eu falei, eu fiquei chapado, entendeu? Porque eu podia atacar o garoto, entendeu? Assim, e falar, porra, mas você não leu meu texto, o que vai me criticar? Mas, assim, é porque a gente está num momento também que as pessoas estão muito armadas, né? As pessoas estão muito armadas, então, assim, e estão muito em guerra, porque existe muito preconceito. Então, se o cara é negro, ele acha que você não pode falar da negritude porque você não é negro. Entende? O homossexual, acho que só ele pode falar da causa homossexual. Não sei o quê. Cada um, entendeu, quer a sua causa, então fica, às vezes, uma coisa muito radical, no sentido... Radical não é bem a palavra, fica muito sectário, né? Então, eu acho que é muito bom quando a gente pode se desarmar, né? Eu acho que o meu trabalho é um pouco de desarmar mesmo, entendeu? Então, as pessoas acham, o Zeca é muito simples. Não é questão de ser simples, não. Essa simplicidade me custa muito caro, entendeu? Porque eu já fui muito racional também, entendeu? Então, eu acho que a questão do racional, a gente não deve abandonar o racional, porque o racional é uma conquista da humanidade, né? Mas eu acho que a gente não pode achar que só existe o racional, né? Porque o racional, ele praticamente está levando à destruição do planeta, né? Então, a gente, através do racional, também tem que convencer que o planeta está sendo destruído, com os dados, né, concretos, né, que não é porque o caboclo está botando fogo na mata que ela está pegando fogo, né? Não é por causa do caboclo que a gente está tendo poluição nos rios e na Baía de Guanabara, enfim. Então, é isso. Eu quero agradecer a oportunidade, né, de estar conversando com vocês estarem vendo meus vídeos. Eu acho que, na realidade, o grande sonho de um realizador é quando ele encontra os seus pares, né? Então, isso é muito bacana, porque
esse festival, esse encontro de vocês, é realmente, vamos dizer, o meu desejo secreto de querer encontrar vocês, né? De estar aí abraçando vocês. E já que eu não posso estar aí abraçando, né, que meus vídeos sejam um abraço e que a gente tenha um futuro de trocas, né? Quem sabe vocês vêm aqui para o Rio, eu, ano que vem, vou aí, e a gente continua nesse processo de poder abraçar fisicamente, né? Se a minha mãe chegou aos 100, eu ainda tenho mais 30 aí, então, se for a ancestralidade me ajudar, que me ajude para eu chegar aí. Não espere tanto tempo, né? Mas pelo menos a gente terminando a pandemia, quem sabe eu vou aí, ou vocês vêm aqui, são bem-vindos também, tá bom? Claro. Meninas, deem tchau para o professor para a gente poder encerrar, por favor. Eu gostaria de dizer que é um prazer te conhecer. Muito obrigada por ter contribuído. Aprendi muito aqui hoje e com certeza, nossa, foi gratificante. Muito obrigada. Obrigado você. Eu gostaria de agradecer pela conversa de hoje, não só por mim, mas por todo mundo que vai estar assistindo isso aqui depois na feira. Eu aposto que vários daqueles alunos vão sentir alguma coisa, né? Alguma inspiração e vão aprender muito na hora que eles assistirem isso aqui. Então, muito obrigada pelo conhecimento e acho que é isso. Obrigada. Eu acho que para a gente não ficar tão nostálgico, né, a gente pode marcar um outro papo depois do evento, né? Depois do evento, a gente pode marcar um papo e aí vocês vão me contar como é que foi, como é que não foi, e eu vou também falar da minha performance, enfim, a gente vai ter um outro encontro, né? Porque eu acho que dessa maneira a gente continua a viver essa comunicação e essa amizade que começou aqui. Tá bom? Uma live só para dourados. Opa! Somente. Valeu, gente. Beijo para vocês, gente. Até a próxima, Beijo. então, né? Tá combinado, né? Combinado. Novembro. Opa! Até. Então, gente, até mais. Tudo de bom. Tchau. Obrigado. Tchau. Tchau.